aí, você já perdeu o seu sono, mudou o seu humor ou fez loucuras por conta de uma paixão? E quando essa paixão vira um fanatismo e se perde o controle? Você muda a sua rotina, deixa de fazer suas coisas por conta do seu time do coração, por exemplo. Esses sentimentos são humanos, gente, mas quando saem do controle podem ter consequências desastrosas. Será que é possível controlar? E quais são os sinais de alerta? É o que a gente vai papear no Diálogos de hoje, porque o tema é paixão e fanatismo. E eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Daniela Davoli. Minha xará, seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Paixão e fanatismo. Muitas pessoas ainda confundem. A gente até fez uma enquete nas redes sociais perguntando se paixão e fanatismo são a mesma coisa. A maioria acredita que não, mas tem algumas pessoas que ainda confundem. Tem diferença, de fato? Tem. A paixão, ela é aquela coisa que move o ser humano, né? Você pode ter uma paixão por um time, por uma religião, por uma pessoa. A paixão movimenta, a paixão faz com que a vida se concretize. O fanatismo, ele, diferente da paixão, porque a paixão, ela aceita frustração, ela aceita diálogo, ela aceita opiniões diferentes. O fanatismo não. Ele absolutamente, assim, ele é rígido, ele não aceita diálogo. Quando o outro tem uma opinião diferente de você, quando, por exemplo, vamos falar de time, a pessoa é de um time, outra é do outro, a pessoa que é fanática, ela personifica, ela passa a ser o time. Então, o outro passa a ser o inimigo. Não é uma pessoa, mal, né? Exatamente. Ela não é uma pessoa com quem você pode dialogar porque ela tem uma opinião ou um gosto diferente. Então, a grande diferença é a rigidez que o fanatismo traz. E aí o fanatismo, ele também seja lá em qual setor, time de futebol, religião, política e tantos outros que a gente vê por aí, de um fã para um ídolo, você perde ali aquela capacidade do senso crítico, né? Porque tudo bem você ter suas preferências, isso é bom sinal de que você tem opinião, né? Mas você precisa primeiro respeitar as adversidades e também, como eu disse, o senso crítico. Não é porque eu me simpatizo com o lado A que o lado B está totalmente errado. Exatamente, eu falo que o fanatismo faz a pessoa perder a capacidade de ouvir o outro, perder a capacidade de discernimento do que é certo ou errado. Tanto que às vezes me perguntam, como eu faço para lidar com o fanático? Eu falo, gente, não adianta você querer incutir aquela ideia. Você pode fazer perguntas, assim, para que a pessoa passe a pensar. Porque não adianta você dizer, você está errado porque o verde é melhor que o preto. Não, eu gosto de preto, você gosta de verde, está tudo bem. A gente pode gostar um do outro, embora a gente goste de cores diferentes. Então, e aí o fanatismo vai nessa rigidez que a pessoa perde o controle das próprias ideias. A pessoa não tem ideia, ela só reage. E aí, você na sua vivência de consultório, vivência clínica, você tem percebido esse aumento do fanatismo? Você atende mais crianças, adolescentes, jovens adultos ali? Lidar com uma pessoa que é fanática é difícil, né? Seja num relacionamento amoroso, amizade, no próprio trabalho. Você tem percebido que tem crescido esse número? As pessoas estão mais intensas nesse sentido, mais fanáticas? Eu acho que algumas pessoas, eu acho que de uns tempos para cá, o tipo de fanatismo mudou. Eu acho que anteriormente a gente via muito fanatismo por fãs, que é os fandoms que a gente fala, times, e atualmente eu acho que das últimas eleições para cá, eu acho que também mudou essa coisa de política, religião, entraram muito na pauta. Mas assim, como eu te falei, eu atendo crianças e jovens adultos, assim, mais ou menos até 30 anos. E nessa faixa etária da adolescência, nas crianças eu não vejo isso.
Eu vejo que sim, que tem um fanatismo, às vezes vem familiar, quando a gente fala de time, de religião, já tem a ver com a família, a pessoa já nasce naquele meio que já está na religião ou na... Não fã, né? Fã é diferente, é muito geracional, né? Hoje esses fatores contribuem, né? O ambiente ali da pessoa, se a família toda é de uma determinada religião ou é de uma ideologia política tal, a pessoa tende, né, a ter a mesma, porque as influências contam muito, né? Aquele fator ambiental. Sim, o fator ambiental tá super dentro, mas não o fanatismo. Eu vejo, por exemplo, pais que são torcedores de um time X e que a criança é fanática. Os pais não são fanáticos. Então, assim, a diferença entre paixão e fanatismo não está no meio. Eu acho que está na pessoa. Eu acho que em algum momento tem uma quebra, uma ruptura que a pessoa para de conseguir ouvir. Perde o senso crítico e fica uma rigidez tão grande que ela não consegue mais ouvir o outro. Sim. E aí a gente falou, né, eu coloquei na introdução, são sentimentos, em maior ou menor grau, que não tem como a gente fugir, né? Você vê a paixão, principalmente, todo mundo, em algum momento, né? Até se você não tiver paixão no que você está fazendo, é mais difícil, né? Porque sempre vai ter ali, vão ter obstáculos, a situação se torna ainda mais desafiadora, né? Então, são sentimentos que não tem como a gente fugir, mas a gente precisa controlar, né? No caso, a paixão tem muito essa questão da sensação de pertencimento e ela também faz a pessoa se sentir mais viva, né? O que é bom, mas também pode ser ali um fator um pouco complicador, né? Dessa situação. Dani, eu acho que é um pouco ao contrário, não a paixão. Porque para mim a paixão ela é movimentadora. Quando você ama seu trabalho, você quer fazer melhor, você quer construir, você quer subir naquilo lá, você quer saber mais daquilo. Eu estou colocando no trabalho, mas pode ser qualquer coisa. E diferente, para mim, a rigidez paralisa. Então, a pessoa, para pertencer ao grupo do time ou da religião, ela coloca o pensamento fica tão rígido que ela paralisa e ela não consegue evoluir daquilo lá. Então, assim, ela para de se relacionar com pessoas que não são daquele meio. Então, eu acho que ela não agrega, eu acho que segrega. Que te coloca num lugar fechado, que você só pode conversar com aquele grupinho ali. Diferente da paixão, que você ouve, você pode discutir, você pode gostar de azul ou de amarelo, mas tá tudo bem, você pode usar uma blusa azul e amarela. Então, assim, e o fanatismo não, você só pode usar o azul ou só pode usar o amarelo. Então, eu acho que é diferente nesse sentido. E aí dos limites, né? Tem os limites óbvios, né, que a gente não pode ultrapassar, prejudicar, machucar alguém, pelo amor de Deus, gente. Mas quando a gente fala, né, da paixão, fanatismo, o que mais associa, pelo menos nos tempos atuais, questão da política, religião, time de futebol, que a gente falou aqui, mas também não deixa de ter em relacionamentos, né? Mas aí, no caso, principalmente a paixão de pessoas que cometem, às vezes, absurdos, né? Ou vão, modo de falar, mas até o fim do mundo, para fazer alguma coisa para outra pessoa e tudo mais, o que também não é legal, né? Tem um limite ali que a gente precisa pontuar. Sim, eu acho que fazer o bem para o outro, cuidar, quando a paixão tem a ver com cuidado, com o que eu vou prover o sonho do outro, quando você não se prejudica em prol disso, eu acho super saudável. Agora, eu acho que também não dá para a gente não falar, quando fala da paixão enlouquecedora, dos feminicídios, por exemplo. Que quantos casos a gente vê de mulheres que rompem um relacionamento e são mortas pelos... O motivo é porque ele não está mais comigo, porque não me olha mais, porque eu não me sinto mais visto. Então, assim, aí eu acho que daí a paixão vira fanatismo quando você passa a lesar ou entender que
a vida do outro não é tão... Em um ponto você está fazendo demais para o outro e no outro você está tolhindo a vida do outro, porque virou fanatismo, a paixão. Sim, a gente ouve, é um termo muito popular, né, nas rodas de conversa, ai, mas fulano é muito emocionado. Isso, de alguma forma, a gente pode trazer para essa relação da paixão também, ou não? Eu acho que sim, mas eu gosto de tomar cuidado com esse termo de emocionado, porque eu vejo que os jovens de hoje, eles têm muito medo dessa palavra de estar emocionado. Eles demoram muito para ter um relacionamento, para dizer para o outro. Tem sempre um cuidado muito excessivo para não me passar por emocionado para o outro, por exemplo. Então eu vejo que os relacionamentos, para engrenar entre os jovens, eles têm uma sensação, eles têm um tempo maior por conta dessa, ela está emocionada, e hoje tudo é rede social, né? A rede social, eu acho que ela ajuda, mas nesse sentido, ela atrapalha dos relacionamentos. Primeiro porque as pessoas entendem que se relacionar por rede social é mais seguro do que interpessoal. É mais simples, né? Que aí você não tem de lidar ali com a rotina, com a pessoa, acaba sendo, em tese, Sim, mais simples para os tempos modernos. Só que não, né? Porque eu acho que o relacionamento verdadeiro é troca, é toque, e o que com rede social você não consegue. Mesmo que tenha vídeo, não tem troca mais de afeto. E já que você citou as redes sociais, elas também acabam ali alimentando essa paixão, o fanatismo, né? Às vezes, muitas vezes a gente pode ver até pelos próprios algoritmos, né, que a gente sabe que eles não são neutros, a gente vive em tempos diferentes, né? E eles acabam, de certo modo, também propiciando, né, esse fanatismo, mas a paixão como algo, né, ali dos melhores do mundo. Do melhor dos mundos, como você avalia nesse sentido? Sim, eu acho que hoje a gente está na era do cancelamento, né? Qualquer coisa que você faça fora do padrão social aceitável para a época, porque está muito rápido, né? Não é assim, o que é bom hoje, amanhã já não é mais. Então, qualquer coisa cancelamento, causa muito impacto. E aí o que eu vejo, por exemplo, dos jovens, eu não faço para não ser cancelado, para não... para que isso não ocorra, o cancelamento social via rede social, né? Sim. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco, paixão e fanatismo. Fique com a gente porque o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com diálogos e olha só, pessoal, um estudo realizado por pesquisadores chilenos usou a ressonância magnética para tentar entender ali o cérebro humano quando experimenta o fanatismo. 43 homens voluntários participaram desse estudo e os resultados mostraram que a atividade cerebral estava ligada diretamente ao que os torcedores assistiam. Se o time tinha um sucesso, por exemplo, o cérebro acionava áreas ligadas ao prazer e à satisfação também. E se a equipe fracassava, perdia um jogo, uma final de campeonato, o órgão se prepara para minimizar ali os impactos da perda, mas também interrompe ligações importantes, o que pode aumentar as chances de um comportamento violento e agressivo após uma derrota. A gente falou, né, Daniela, um pouquinho sobre o futebol, o esporte como um todo, sobre essa relação com o fanatismo. E o fanatismo ele pode levar também à questão da violência, né? A gente tem, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, casos de mortes envolvendo torcedores. Infelizmente, ir ao estádio, que tem uma sensação, é um lazer e também tem um significado muito grande, né? Porque muitas pessoas relacionam ao pai, ao avô, tem esse lado afetivo, mas virou perigoso, né? Hoje, ir aos estádios no Brasil não é um programa seguro para você levar uma criança, por exemplo. Tanto é que aqui no estado de São Paulo, jogos, né, os clássicos, tem torcida única. O que é triste, né? Porque é uma festa tão bonita e aí
muitas vezes pode, né, ser associado à agressividade. A minha pergunta, tem pessoas que têm mais... são mais propensas a desenvolver uma agressividade, por exemplo, nesse caso? Eu acho que o fanatismo, ele pode levar a eu acho que o fanatismo, ele é suscetível a alguns transtornos mentais, como agressividade, paranoia, que faz parte disso. Eu vou levar lá e aí vai ter gente do outro time, o que o cara do outro time vai fazer comigo? Eu acho que o perigo, e é assim, é o que você falou, né, Dani? Quando a gente era nova, eu ia no estádio com meu pai, eu lembro que meu pai levava a gente aqui no de São José, a gente sempre ia, e o legal era, a torcida de lá cantava, a torcida daqui cantava, ele tomou uma proporção que agora só pode ter uma torcida. Uhum. Isso é triste, porque você vai pensar, eu não consigo lidar com a vida do outro ali, com a opinião contrária do outro. Uhum. É muito triste. Deveria ser, né, a festa da democracia, da diversidade, cada um ali com o seu lado, mais respeitando. E, Daniela, quando a gente vê uma pessoa muito fanática, né, ou muito apaixonada por alguma coisa, a gente falou da sensação de pertencimento, já que isso causa na pessoa, pode ser um impulso a mais, né, como esses sentimentos mexem com a pessoa, mas a gente pode ter também por trás de uma pessoa muito fanática um ser humano muito inseguro? Ele serviria para mascarar, de repente, uma insegurança ou faltas que todos nós temos. Mas pode servir também uma forma de mascarar esses sentimentos? Sim, eu acho que com certeza. Ele pode, tanto mascarar, eu não pertenço a nada. Eu não sou um bom profissional, eu não consigo ser um bom filho, mas eu sou um bom torcedor. Eu sou um bom religioso. Então, assim, o fanatismo, eu acho que ele serve para fechar lacunas, porque daí tudo na vida vira aquilo lá, né? Uhum. Tudo é a religião, tudo é o time, da pessoa, tudo é né? o fã. Que é triste, porque parece que só encontra Exatamente. Por isso, assim, a rigidez. Ele torna a pessoa tão rígida que o mundo da pessoa vira só aquilo. Ela não consegue... Eu acho que a paixão diferente, você consegue conviver com outras coisas. Você é apaixonado, mas você trabalha, você tem seu time, você tem sua religião, Agora, quando você é fanático, você só consegue viver aquilo. Aquele vira o tema central da tua vida. E aí, sim, eu acho que é, sim, uma forma de mascarar tudo o resto que você não está conseguindo fazer. Em prol do time, da religião, ou do fã. Tá certo. Vamos seguir daqui então, gente, porque o Vitor Fraqueta foi às ruas para conhecer algumas histórias de fanatismo. Ou seria paixão? Eles gastam fortunas em ingressos, decoram a casa com objetos dos ídolos e até brigam por times ou artistas. Mas quando a paixão vira fanatismo, será que existe um limite? Eu acho que a torcida tem que vir só para torcer, cara. Esquece briga, esquece tudo, esse tipo de coisa. Não vale a pena. Amanhã todo mundo tem que trabalhar. É um misto, né, de paixão e fanatismo. Ao mesmo tempo, a gente torce para o São José, torce para ir bem, mas no mesmo momento, se alguém falar mal do São José do seu lado, opa, peraí, não é assim, e conta a história e debate ali, mas tudo dentro do limite, né? A gente precisa sempre buscar um equilíbrio entre esses dois pontos, né? Eu diria para você que, em se tratando de futebol, né, nós estamos aqui às portas do Martins Pereira, estádio do São José, é uma paixão. É uma paixão, tanto que hoje num domingo frio, né, clima frio, domingo depois do almoço, a gente está aqui para prestigiar e para torcer pela Águia do Vale. O futebol é família, é você vir ao estádio com os seus filhos, com a sua esposa e curtir, participar, se divertir. Esse é o objetivo. Mesmo hoje um jogo contra o rival, nosso Taubaté, mas a questão é só torcer, simplesmente torcer pela Águia. Eu sou apaixonado, né, cara? Porque eu acho que o fanatismo é complicado. Quando você fala de fanática, é complicado, né? Quando você é apaixonado é porque você gosta do time, né, da cidade, do que ele representa aqui na cidade. A Ana é admiradora dos Backstreet Boys, uma banda americana que explodiu no início dos anos 2000. Recentemente, ela ganhou um Golden Pass, um passaporte especial que dá acesso livre para os maiores fãs da banda.
Começou por influência da minha irmã, ela é 4 anos mais velha do que eu. E eu lembro que ela começou a falar sobre essa banda em casa. Minha mãe foi com a gente no show. Lembro da gente comprando ingresso. Eu tenho o ingresso até hoje desse primeiro show que aconteceu no estacionamento ali do AMB, né, do Sambódromo. E aí a gente chegou na fila de madrugada, em plena Marginal Tietê. Ficamos ali dormindo realmente. Lembro que estava um tempo muito ruim, estava frio, uma coisa meio uma garoa. Então nós ficamos ali às 3 dormindo e esperando o dia amanhecer para a gente poder entrar. Já o Vitor não perde um jogo do Palmeiras. O time não podia ser outro. Afinal, há 3 gerações a família toda tem um coração alviverde. Vitor, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, falar sobre a sua paixão pelo Palmeiras. Quero começar perguntando o seguinte, para você, o que é fanatismo, é paixão e onde você se enquadra? Então, né, o fanatismo, a paixão, não só pelo Palmeiras, mas pelo futebol, né, cara? Eu acho que vem desde quando eu era pequeno, para mim, sempre acompanhou minha vida. Meu pai gostava de futebol, eu gosto de futebol desde quando eu nasci. Então, mudei a minha vida com isso, com o futebol. Como que você vê essa sua entrega pelo time? Ah, cara, acho que no dia a dia, né? O Palmeiras influencia em várias escolhas minhas, né? Por um exemplo, né? Meu filho hoje se chama Heitor. A mãe dele gostou do nome, Heitor, mas para mim tem um propósito muito mais além, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras. E tem uma curiosidade também que logo quando ele nasceu, na maternidade, no dia seguinte teve jogo do Palmeiras e eu já vesti ele de camisa do Palmeiras para assistir o jogo ali comigo, então... Ele não foi o time da mãe, você já enviou ali a camisetinha verde e branca dele. Assim como eu também, né? Passa de pai para filho, assim como meu avô era palmeirense, meu pai palmeirense, eu palmeirense, espero manter essa sequência, né? Então eu acho que é assim que o futebol influencia na minha vida, assim que eu acho ele positivo para mim. A gente resolveu buscar a opinião de um psicólogo para entender onde é que está esse limite entre a paixão e o fanatismo. O Guilherme, que vai nos receber, vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então bora lá para ver o que ele tem a dizer sobre isso. Primeiro, a paixão é absolutamente saudável em todas as pessoas. Ela aproxima, ela conecta e ela até pode ser uma fonte de motivação. Já o fanatismo, por sua vez, ele isola, aprisiona e a principal diferença, basicamente, é o grau de rigidez do pensamento e a forma com que a pessoa vai desorganizando a sua vida a partir desse fanatismo. Mas será que toda essa dedicação tem um preço? Segundo a pesquisa Era dos Fandoms, o fã brasileiro investe em média quase R$200 por mês em produtos e experiências ligadas aos seus ídolos. O valor representa 5 vezes o investimento médio mensal dos brasileiros com cultura, que é de R$40, segundo dados do IBGE. Para se ter uma ideia, agora em 2025, o show da Lady Gaga reuniu cerca de 2,1 milhões de fãs ao ar livre. O evento gerou uma receita estimada de aproximadamente R$600 milhões e movimentou diversos setores da economia local, como gastronomia, hotelaria, transporte e comércio. E não para por aí. O Gaga Cabana entrou para o livro dos recordes de maior público de uma apresentação solo de uma artista feminina. Uma demonstração clara do que os fãs fazem para exaltar os seus ídolos. Mas nem sempre tudo acontece dentro dos limites. Confusões generalizadas ainda são recorrentes. E em casos graves, o fanatismo vira crime. É importante a gente pensar que o ambiente de fala e de escuta é muito importante, então sempre focar na consolidação de vínculos saudáveis, porque o fanatismo ele surge também a partir da ideia da necessidade de pertencimento. Então, quanto mais acolhimento e mais espaço para diálogo, melhor certamente é. Tá certo, muito legal a reportagem. A gente viu aí, né, os fãs, ser fã é uma montanha-russa, né, Sim. ali de emoções. O Vitor trouxe alguns dados também, que os fãs geralmente investem ali uma faixa de R$200 por mês em produtos, coisas relacionadas aos ídolos, mas tem gente que se endivida, né, vai ao extremo, faz até o que não pode, faz dívida no banco, enfim, para poder estar perto, ir em algum show do ídolo. Eu deixo de
comprar na cantina da escola para poder guardar minha mesada. Eu tô louca de paciente que faz isso. Não, porque eu quero ir num show que vai ter... até apareceu ali o Harry Styles. E ele foi um que, assim, acho que todas as minhas pacientes da época que ele veio para cá estavam lá. E cada uma fez um esforço diferente, desde não dormir, que você vê que foi dormir lá na porta do estádio, até não comer na cantina por tanto tempo para poder ter dinheiro para fazer isso. E é muito doido, né? Porque, assim, tem um lance de algumas pessoas, a questão afetiva, de admiração mesmo, mas é doido pensar porque você não conhece aquela pessoa, né? Por mais que tenha admiração pelo trabalho, mas é assim... Vamos falar a verdade aqui. Às vezes a pessoa, né, aquele artista, ele é insuportável, um completo babaca, por exemplo. Mas as pessoas ali, sem conhecer, elas movem fundos. Eu acho, é muito engraçado isso, né? Porque a idealização, né? Não tem a ver com a pessoa, é como você idealiza aquela pessoa. Daí quando você fala, a pessoa pode ser o que ela quiser. É o que eu imagino que ela seja que faz essa paixão virar. É a idealização, né? E aí, nesses casos, também pode ter a frustração, né? Já vi vários casos, principalmente recentes, de muitos extremismos, pessoas que eram super fãs de um determinado artista, mas aí por conta de posicionamentos nas redes sociais, ou até teve ali um contato direto, um show, e acabou se frustrando porque viu, poxa, essa pessoa não é nada daquilo que eu pensava, que eu idealizava, né? E por isso a paixão, voltando na paixão e no fanatismo, ela é mais segura, porque quando a gente fala de paixão, a gente já espera que você tenha opiniões diferentes, coisas diferentes, e o fanatismo faz isso, né? A rigidez, e quando você tem a quebra daquela expectativa, a pessoa pode adoecer até. Sim. Então, você tocou no adoecimento. A paixão, o fanatismo pode levar a sintomas de ansiedade, depressão. Queria que você falasse um pouquinho disso, e não só desses sintomas mais mentais, mas também até físicos, né? Uma pessoa pode sofrer um AVC, um infarto, de repente, se for ali uma carga de emoção muito grande. Quando a gente fala das consequências negativas, além daquelas que a gente já mencionou no programa de hoje, tem esse lado também, né, da saúde mesmo, e que em alguns casos, que a gente já viu inúmeras vezes sendo noticiadas, pode até mesmo ser fatal, né? Sim, eu não tenho dados de problemas físicos, mas com certeza eles podem ocorrer, mas eu acho que o físico, ele vem dos problemas mentais que o fanatismo pode causar. Como depressão, por exemplo. A gente sabe que a depressão, ela causa uma paralisação na pessoa. A pessoa para de comer, ela para de se exercitar, a pessoa para de viver. E aí, outros problemas físicos vão sendo associados. Então, isso é inegável. E aí eu coloco aí também a própria adrenalina, né, assim, tá lá em cima, uma coisa que mexe bastante. Sim, os hormônios circulantes bons da paixão, serotonina, adrenalina, deixam de circular, e o hormônio da rigidez, tudo que causa a rigidez, a depressão, a falta de pertencimento, né? Porque quando você fala da rigidez, eu pertenço a esse grupo, e aí alguma coisa se quebra nesse grupo, eu não sei mais para onde eu vou, né? E a gente falou dos fatores ambientais. Em algumas pessoas são mais propensas a serem violentas, por exemplo. Como tratar, como identificar esses sinais, principalmente ali nas crianças e adolescentes? Porque aí a gente tem de tratar a base, né? Porque provavelmente um adulto que é extremamente fanático não começou ali ontem, né? É uma construção lá de trás, seja na primeira infância ou na adolescência. Como identificar esses sinais e até as pessoas próximas, né, ficarem atentas, como intervir nesses casos? Comportamento compulsivo, só fala daquilo, pensamento rígido, alguns sinais de que a pessoa está adoecendo, não está ela não consegue dialogar, ela passa a se isolar de qualquer coisa que não pertença àquele fanatismo ou àquele grupo que ela está. Então, isolamento social,
Eu acho que mais isso, os maiores são isso. E o equilíbrio, né? Como eu mencionei no começo, são sentimentos que não tem como a gente fugir e eles são bons ali na medida certa, né? Então, é o equilíbrio mesmo. Sim, a paixão ela é perfeita, mas como qualquer... assim, a paixão é boa, mas como qualquer outro sentimento, todos a gente tem que pensar em equilíbrio. É exatamente a palavra, Dani. Eu acho que tudo a gente tem que ser parcimonioso. Sim, antes da gente finalizar esse bloco, a gente falou sobre os sinais, né? Você bem pontuou. E muitas vezes quem está ali do lado daquela pessoa, seja um familiar, um amigo, enfim, tem dificuldade de intervir, porque a pessoa muitas vezes não aceita. Como ser, no caso das crianças, muitas vezes você tem de ser mais lúdico, como conversar, né? Porque também não dá para falar, poxa, você tá louco, aí é muito fanático. A pessoa não vai te ouvir, né, de forma alguma. Como conversar também nesse sentido, né? Aí tem de usar a tática, claro, cada caso é um caso, mas tem de ter ali uma criatividade nesse sentido. Sim, eu acho que a gente precisa usar a empatia, principalmente. Entender que o outro tá num estado de sofrimento, que aquilo lá não tá fazendo bem para ele e pensar como uma doença mesmo. Então, assim, usar palavras, perguntas. Não adianta você querer bater de frente, porque sabe eu tenho essa ideia pré-concebida e eu não vou mudar. O que a gente pode tentar, com cuidado, quando a pessoa está com fanatismo, primeiro buscar ajuda profissional. Eu acho que muitas vezes a ajuda profissional é necessária nesses casos. E depois tentar colocar ideias diferentes. Mas não adianta você chegar e dizer, esta é a ideia, você precisa mudar, porque a pessoa está ali, ela está cega naquilo. Uhum. Então, ninguém consegue arrancar aquele véu. Uhum. Então, assim, eu acho que é com cuidado e empatia, tentando colocar outras ideias. Não é da noite para o dia, é uma construção. E você falou de tratamento, no caso, profissionais de saúde, terapia também é importantíssimo em qualquer fase da vida e para esses casos não é diferente, né? Dani, obrigada, viu, pela participação hoje. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Pessoal, a gente vai para mais uma pausa, a nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna para concluir aí esse bate-papo. Voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos e agora, neste último bloco, eu converso com o filósofo Raimundo Alves. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Raimundo, quando a gente fala de paixão, fanatismo, apesar das diferenças de tempos, né, são sentimentos muito antigos, muito primitivos, né? Certo. E aí, claro, hoje, na sociedade atual, com muitas influências, sobretudo nessa era digital, a gente tem essas diferenças, mas não vem de hoje, né? Certo. Paixão é algo do ser humano, é natural nosso, né? Não tem como vivermos sem ter uma paixão. Então, paixão é muito aquilo que a gente direciona para fazer algo, é o que nos move a fazer alguma coisa. Então, é impossível pensar o ser humano, pensar em realização, quando a gente também não pensa em paixão. Uhum. E fanatismo, acho que seria uma questão da irracionalidade dessa paixão, uma coisa desordenada, algo que vai além. E possibilidade até de uma paixão se tornar um fanatismo, né, em consequência, quando não bem ordenada. Porque a pessoa ela fica cega, né? Uhum. Você falou dessa questão da racionalidade. A pessoa muitas vezes perde totalmente a noção, né? Uhum. Ali, parece que não é ela que está ali fazendo aquela ação, né? Porque realmente se perde por completo. Isso que se torna um ponto importante. Eu vejo assim que o fanatismo é sempre o ponto onde a pessoa acha que ela está certa e ela acredita fiel no seu ponto de vista e ela não dá espaço para ouvir outros. Assim, parece que o conceito dela, o que ela viu, entende como verdade, é o único modo de ser e de existir. E isso não permite acessar outras pessoas, que outras pessoas também acessem ela. Então tudo que é diferente, tudo que vem de fora, parece inimigo e que eu preciso me defender ou atacar. Uhum.
É a questão do bem contra o mal, né? A gente falava com a Daniela, e um dos pontos que eu mencionei com ela é porque quando a gente pensa em paixão ou fanatismo, hoje, na sociedade atual, o que mais vem à cabeça é política, religião, paixão pelo clube, mas tem essa questão romântica, né? Muitas pessoas movem muitos fundos para a pessoa amada. Repito, não é de hoje, a gente tem exemplos, né, na própria mitologia grega dessa paixão ao nível extremo, né? Certo. Temos alguns exemplos nesse sentido, mas é interessante você falar isso em relacionado a diversos tipos e formas de fanatismo. Normalmente as pessoas tendem a linkar isso só ao religioso, principalmente religioso. Mas hoje a gente vê muito essa questão do amor com o outro, da pessoa ser fanática, até de feminicídio, então acaba acontecendo bastante, ou de suicídio em alguns pontos, quando perde essa questão amorosa e acha que não vai viver sem o outro. Então já deixa de ser uma paixão, se torna algo irracional, né? A gente percebe também na política hoje, então de famílias realmente se perdendo, parando de conversar com parentes por conta, às vezes, de um fanatismo, inclusive até levando à morte, né, em alguns casos, dependendo do ponto de vista que a pessoa acredita que é o certo e o correto para ela. E daí, ao ponto dela tirar a vida, às vezes, de um semelhante. Assim, então, isso é muito estranho. Mas desde a antiguidade, isso sempre vai ser um ponto, acho que, do ser humano. Um ponto ser humano, e onde vai gerar diversos conflitos, né? Então, nossa história é uma história também de guerra, é uma história de dominadores e dominados. Então, sempre tem um povo que quer sobrejugar e sobrepujar o outro, que acaba, por conta de achar que ela está certa, a sua cultura é a melhor, seu modo de viver é o melhor, ela que sabe as verdades e acredita que o seu estilo de vivência é o melhor que todos. E essa forma de fanatismo ou de modo de vida que acaba sobrejugando outros povos. E até podemos citar a escravização, né? Tipo, é uma forma de fanática, de irracional, de querer tornar outro ser humano um objeto. E é triste, né? Porque tem a ignorância também, né? Hoje a gente tem acesso a tanta informação, tanta coisa, mas parece que tem acirrado, né? Isso mesmo. Principalmente os jovens, se pega lá em décadas passadas, né? Era tão mais dificultoso você ter acesso a alguma coisa. Então até tinha desculpa, né? Poxa, mas a pessoa não entende. Agora hoje não, mas parece que tem se acirrado, né? A gente vê pela realidade, mundo afora, e isso é triste e muito preocupante, né? Acredito que o ser humano, de modo geral, ele gosta de se apegar em certezas. O espaço da dúvida, o espaço do questionar-se é sempre um ambiente que causa desconforto em todos nós. E esse desconforto, muitas vezes, as pessoas não querem mais sentir. Então é melhor eu estar numa bolha. Acho que também as nossas informações, tudo que a gente vê, tem as nossas bolhas digitais, né? A gente acessa sempre o mesmo conteúdo, as mesmas formas de vídeos, as mesmas propagandas, os mesmos canais. E numa geração onde o TikTok acaba gerando grandes influências, ou o Telegram, o WhatsApp, nas nossas informações, que por diversas vezes pode ser até falsa, mas a pessoa ela não tem essa capacidade realmente crítica de pensar fora, diferente, e acaba se mantendo nesse mesmo círculo. E porque pensar diferente é difícil, questionar-se, colocar a dúvida ali como um princípio se torna um problema. Porque eu prefiro ser guiado por algo que eu tenho como verdade absoluta. É mais fácil eu seguir sempre uma verdade predeterminada, predita, e que eu continuo fundamentando elas a partir de um único viés, e daí se torna uma alienação, né? A pessoa se torna alienada por ver só a partir de uma ótica. E isso que vai levar, acredito que leva uma pessoa mais fanática, porque ela não dá espaço para o novo, para se questionar, para ouvir o diferente, porque ela só fecha no que ela acredita que é verdade. E eu vejo isso muito comum, acho que no nosso meio, de modo geral. As pessoas, tudo que vem que é diferente ao que ela acredita, ela já
já descriminaliza, fala que é um mal, fala que é um problema. Fala que do não... bem contra o mal, né? Essa luta do bem contra o mal. O amor contra o ódio. E sempre, acho que tem essa ideia de marginalizar, sabe, o outro lado. Assim, dizer, isso é o problema, esse é o problema. Mas não pensar em soluções, em pensar, será que meu ponto de vista, a minha visão de mundo também não pode estar um pouco distorcida? E por que isso é difícil, né, para a sociedade, dar abertura ao novo, ao outro? Sim, total. Acho que tem muito dessa questão da insegurança, medo desse desconhecido também, né? Sim. E é um desafio que a gente tem de fazer, porque pensando nas novas gerações, nas próximas gerações, né? E quando a gente tem essa falta, essa ausência do senso crítico, muitos grupos se beneficiam, né? E a ignorância, ela mata. Sim. A gente tem exemplos práticos. Exato, acho que num período onde as fake news, essa ideia da pós-verdade, como vocês comentaram, das fake news, você já não sabe mais no que acreditar. Eu, particularmente, eu tenho muitas dúvidas, assim, em qualquer notícia eu vejo, eu fico pensando, nossa, mas será que é dessa forma mesmo? Será que é isso? Então, eu fico muito com a insegurança no que eu vou acreditar. Isso vai gerando essa inquietude dentro e uma ansiedade, né, que vai gerando nas pessoas. Então, é melhor eu acreditar, talvez no que o pastor vai dizer, acreditar no que o padre disse, acreditar no que a Bíblia disse, ou, tipo assim, só no meu time de futebol é o melhor, é dessa forma, ou nesse político A ou num político B, e só pega isso e você fica tão enviesado, e a falta do senso crítico realmente de querer abrir a mente para novas formas de pensamento, e você fica tão nisso que acho que impede realmente você ver o novo. Porque realmente, se a gente for pensar, olhar para si e se propor novas ideias é sempre... difícil, né? Muitas vezes dolorido, né? É sempre dolorido, é desafiador. Assim, e pensar e ter consciência das coisas dói. E às vezes ter essa consciência mais ampla, de ver de modo mais geral. Mas assim, o que é que eu consigo também fazer com isso? O que eu consigo transformar no meu mundo, na minha realidade? Eu consigo fazer alguma mudança? Eu só acabo aceitando essa realidade e vou seguindo a minha vida, porque já olho para a humanidade e parece que as pessoas elas estão tão alienadas ou não sabendo mais conversar com o próximo, com o outro, de entender as diversas formas de vivência do mundo. Total, e a gente teve tantos avanços, né, mas também retrocedemos, infelizmente, em muitos pontos, e esse é um deles. A gente fala muito da moral com a ética, né, que são princípios ali que nos guiam ou deveriam guiar muitas pessoas, desde o político lá de mais alto escalão até nós, cidadãos comuns, é importante. Mas aí quando a gente traz para a paixão ou para o fanatismo, seriam termos distintos, assim, que fogem um do outro? É possível você ter ética, moral, mas você ter ali um fanatismo também? Sim, em tese, não? Acredito que sim. Acho que também na filosofia a gente faz uma distinção entre ética e moral. A moral ela está muito mais ligada a uma cultura, aos costumes, e já a ética é essa reflexão acerca dos valores morais. E tudo isso é fruto também do tempo, né, de um local. E daí, por exemplo, se a gente for pensar a moral numa religião, se a pessoa ela parte do seu preceito religioso, digamos um cristão católico, ela vê como única verdade uma forma de existir do mundo, o seu ponto de vista, o que ela aprendeu, ela foi ensinada, porque enquanto ela continuar na bolha dela, vai ser a verdade do mundo dela. Sim. Onde entra o desafio? Quando você vai conviver com o outro. E daí vai para a sociedade, você morar de casa, você aprendeu de uma forma. A partir do momento que você vai conviver com o outro na sociedade, vai ter outros valores morais também pré-estabelecidos. Que é diferente, por exemplo, da Maria, que é cristã católica, do Joãozinho, que às vezes pode ser evangélico, pode ser um ateu, de uma religião de matriz africana. Então temos outras diversas religiões, que para ele também é verdade, que ele aprendeu isso dentro de casa. Então temos valores morais diferentes, porque cada religião também tem uns princípios ali, é diferente. E daí, qual é o problema do fanatismo? É quando você enxerga só o seu ponto de vista, só o seu lado e só a sua verdade, e esquece também que o outro tem um direito de ser.
tem o direito de existir e que minha verdade não deve sobrejugar a verdade dele, a sua história, a sua cultura, o que ele acredita. E isso tem um filósofo chamado Emmanuel Levinas que ele fala de alteridade e nós vemos muito essa falta de alteridade, por exemplo, no fanatismo, que é quando a pessoa ela não deixa o outro ser o que ele deve ser. A gente não consegue respeitar a singularidade do outro. E isso é um dos maiores problemas de violência na nossa sociedade. De preconceito, de racismo, porque a gente não entende o outro e não deixa o outro ser quem ele é. Em relação à ética, ética também é um assunto que vai modificar dependendo do viés, dependendo do filósofo que você pega. Vamos ter uma ética utilitarista, vamos ter uma ética deontológica e uma ética kantiana. Eu acredito que a ética kantiana ela vai visar sempre o bem comum, o bem geral, o bem universal. Qual é o princípio assim, da base da ética kantiana? Se aquilo que eu vou fazer vai prejudicar alguém ou é o melhor para todos? Se for o melhor para todos, para a sociedade, então é uma ética mais racionalizada, que não vai ver um bem para um lado ou um bem para o outro, não um bem próprio, mas o bem comum. Então a ética nesse sentido kantiana, nesse ponto de vista, nesse viés dele, acredito que pode nos salvar até mesmo desse fanatismo, que daí ela é baseada na racionalidade, no bem comum e não no particular, não só no bem de um grupo, mas sim no todo. Aí a racionalidade é fundamental, né, para a gente conseguir viver. Porque a paixão, ela é a paixão, o fanatismo, a paixão, ela também está no lugar, ela começa a gerar irracionalidade. Sim. Porque a gente não perde o controle, a paixão é algo meio descontrolada. Se você não aprende a lidar com ela e ter esse lado racional de pensar, de colocar ela no local certo, ela tende a ir para o fanatismo. Sim. Então, porque normalmente quando a gente está apaixonado, a gente faz tudo pelo outro, esquece de si. Tudo lindo, vai fazendo. Vai né? fazendo, não pensa, não reage. Então, é algo que impulsiona, a gente precisa dela, mas a gente também tem que saber lidar com ela. Sim, é tudo o equilíbrio, né? Aquele autocontrole também que a gente precisa para conviver em sociedade, né? Raimundo, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente hoje e está convidado a voltar sempre. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, o Diálogos fica por aqui, passou rápido, né? Tema super interessante, pertinente, mas para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Vocês podem nos acompanhar também pelo canal 12.3, nosso canal aberto, além do 7 da NET e 9 da Vivo. Para conferir bastidores, sugerir pautas para o Diálogos ou para os demais programas da casa também, que a gente tem uma programação bem variada, vocês podem acessar o nosso Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Quero agradecer a equipe de Libras também, que esteve conosco mais uma vez durante todo o Diálogos. E ficamos por aqui, mais semana que vem, tô de volta a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!